Glória a Deus. Meus amados, abram a Bíblia, por favor, em Jeremias capítulo 18, versículo 1 até o 4. Jeremias capítulo 18, versículo 1 até o 4. Amém? Todo mundo aí, eu sei que transmite aqui, mas sempre reforço, é muito importante você aprender a manusear a sua Bíblia e marcar, memorizar. Eu tenho o costume de sempre ouvir pregações, fazendo algumas anotações. Você não pode confiar na sua memória. Às vezes você acha que vai guardar aquilo para sempre, porque você está imerso num ambiente de emoção mesmo. Uma palavra te marca aqui, mas a correria até da própria noite. Você chega em casa e não lembra qual foi a palavra específica, qual foi o sentido específico. Então é muito importante aprender a ouvir a palavra, a pregação, com anotações, tá? Então se você quiser mexer no celular para anotar no meio da pregação, eu não tenho grilo nenhum com isso, não tem problema nenhum. Papel também. É muito importante guardar aquilo que Deus vai te confiar nessa noite. Jeremias 18, do 1 ao 4, diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Essa história é muito conhecida. Esse texto, se você tem uma semana de evangelho, você já ouviu 5 pregações só nesse texto. Ele é muito conhecido, muito pregado. Mas confesso aos irmãos que nos últimos dias, Deus tem ministrado ele ao meu coração com uma intensidade muito especial. E eu já fico até com medo, né? Porque pelo texto parece que Deus vai me quebrar aí. Mas brincadeiras à parte, é muito importante nós entendermos o trabalhar de Deus. Deus, ele trabalha em processos. E muitas vezes, por não entender isso, nós buscamos atropelar os processos de Deus. Todo mundo tem um reloginho interior, tem um cronômetro interior, tem um calendário interior. Desde que você se toma por gente, ali na pré-adolescência, na infância, você já começa a fazer um calendário pessoal. A sua idade em que você vai entrar numa faculdade, em que você vai casar, em que você vai ter um filho, em que você vai viajar, em que você vai realizar um sonho. E você cria aquele roteiro particular. E todos nós, além de criarmos esse roteiro particular, uma hora ou outra da vida, nos sentimos atrasados em relação a esse roteiro. Salvo uma exceção ou outra, é muito difícil encontrar alguém que tenha realizado tudo logo jovem. Normalmente as pessoas vão passando o tempo e elas ficam sem realizar alguma coisa que projetaram. Então a gente tem esse impulso natural em querer acelerar as coisas, para meio que bater uma meta interna que nós temos na nossa mente. Mas Deus costuma trabalhar com processos que na grande maioria das vezes demora mais tempo do que a gente achava que ia demorar, sabe? E é muito importante entender isso. E Jeremias, ele é lembrado disso através dessa imagem onde ele vê, e nós precisamos ser relembrados disso também. Olha o que diz o versículo 1. Então a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Eu não sei como está a versão aqui. Olha o que diz: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Em algumas versões vai estar escrito: levanta-te, tome postura, tome posição, posicione-se, e desça até a casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Uma pergunta para a gente começar a pregação dessa noite: Deus poderia falar com Jeremias ali na casa dele mesmo? Sim ou não? Interessante isso, né? Deus está ali, já está falando com Jeremias, né? Poderia assim, aproveitar que já está falando, você pode já mandar uma mensagem, não precisa, né? Vamos economizar, evitar a fadiga, como diz aquele personagem do Chaves. Mas é muito interessante que Deus, na grande maioria das vezes, Ele fala conosco em partes. Deus é aquele tipo de cara que chega em você e fala assim, ó, vem que no caminho eu te explico. Na grande maioria das vezes, eu vou fazer isso para você. Vem
que no caminho eu te explico. E aí quando você vai para o caminho, é que Deus começa a falar mais profundamente com você. Mas Tiago, eu preciso muito de uma explicação de Deus, porque senão eu não vou. Gente, você precisa de muita explicação de alguém que você não confia. Quando você não confia em alguém, você pede um monte de explicação, não é verdade? Chega uma pessoa aqui na igreja, você nunca viu, aí fala, vamos comigo, eu te levo, te deixo em casa. Eu falo, não, peraí, você vai para onde? Quem é você? Não, por que você está me oferecendo carona? Você fica cheio de dedo, porque você não confia, você não conhece. Então, muitas vezes, a nossa paralisia não tem a ver com não ouvir Deus. Tem a ver com nossa birra e não entender que Deus já falou e a gente quer muita explicação. Mas quando você confia em alguém, a pessoa fala assim, Tiago, preciso muito que você faça isso, depois eu te explico. Você confia completamente na pessoa e vai lá. Então Deus muitas vezes vai fazer isso com você. Vai falar algo contigo, algo muito leve, muito sutil. E quando você obedece a Deus, aí Deus vem e desenrola o rolo. Quem está entendendo? Então Jeremias, ele é levado até um lugar. E nesse lugar, Deus vai te conduzir a lugares onde Ele vai mostrar coisas a você. Jeremias é conduzido a uma casa de um oleiro. Um fazedor de vasos, por assim dizer, um fazedor de objetos com barro. E Jeremias fica ali observando o oleiro trabalhar, e aquela visão tem a ver com o agir de Deus na nação de Israel. A nação de Israel, na verdade, estava na iminência de um grande juízo. E Deus, sempre antes de mandar um grande juízo, Ele sempre manda primeiro uma oportunidade de arrependimento. Sempre, isso aqui é sem exceção. Sempre que Deus manda um juízo, antes Ele manda uma oportunidade de arrependimento. Da mesma forma, sempre que você passar por uma tentação, lembre que junto com a tentação, vem o escape. Toda tentação que você passar, sempre vem com escape junto. Então não tem ninguém que vai poder chegar diante de Deus e falar, olha, eu só pequei porque não tive saída. Eu me recordo do pastor Davi Lago pregando aqui na igreja mesmo, ele falando que um jovem veio confessar para ele um pecado, e o jovem falou para ele, pastor, eu não tive como evitar esse pecado, porque na hora o diabo entrou em mim, e aí, ele que pecou, não foi nem eu. Tem gente que mente para si mesmo, né? E acredita na mentira. Mas irmão, entenda, que o prazer de Deus não é punir. O prazer de Deus é te proteger. É como uma criança que está mexendo ali na tomada, aí o pai fala, menino, não mexa. Aí a criança vai lá de novo, aí o pai aumenta a voz, não mexa. Daqui a pouco a criança vai de novo, o pai já aumenta a voz, já arregala o olho, e às vezes até pega firme assim na mão da criança, não mexa. Se você mexer aí, eu vou te dar uma punição. O prazer do pai não é punir a criança, é proteger. Então o objetivo, muitas vezes, de um anúncio de juízo, é trazer você para o arrependimento. Eu não sei qual foi a primeira vez em que você entrou numa igreja, mas em 99,9% das vezes, quando nós entramos numa igreja, nós entramos quando estamos na pior. Tem algum problema conosco, a gente vai na igreja, porque de algum modo a gente quer ouvir Deus falar. E quando nós estamos na pior, e nesse momento nós buscamos a Deus, é que muitas vezes Deus transforma a nossa vida, nos dá uma palavra, e nós temos história para contar com Deus. Quem está entendendo aqui? Então perceba que a nação de Israel estava passando por algo, e Deus dá uma palavra a Jeremias. E essa palavra, na verdade, dá uma visão a Jeremias, né? Não é uma visão sobrenatural, mas uma observação. Ele observa o oleiro trabalhar, e através daquela cena, Deus começa a falar com ele. Então eu quero comentar rapidamente com você sobre o trabalho do oleiro, e trazer essas aplicações para a nossa vida. Interessante que o trabalho do oleiro não começa na moldura do vaso. O trabalho do oleiro começa na escolha do barro. Existem mais de 200 tipos de barro espalhados por aí, irmão. Sabia disso? Mais de 200. E só 8 são aptos para se fazer aqueles objetos de barro, de argila, como a gente vê por aí vendendo. Então, nem todo barro serve para fazer a obra. Apenas pouquíssimos tipos de barro. E na verdade, quando o oleiro vai no barreiro para poder escolher o barro, apenas o olho treinado do oleiro consegue perceber qual tipo de argila que é útil para o trabalhar dele. Se pegar uma pessoa que não tem costume de trabalhar com olaria, se pegar apenas um admirador, se eu for lá eu não vou conseguir discernir. Apenas o trabalho do oleiro consegue perceber qual tipo de barro
vai servir para o trabalhar dele. É interessante porque a escolha do oleiro, aos olhos de quem não entende, parece não fazer muito sentido. Você pega uma pessoa destreinada, ela vai dizer, é tudo barro, está tudo igual, é tudo areia, é tudo argila. Por que você escolhe um e não escolhe outro? Queridos, quando Deus te escolhe, muitas pessoas não vão entender por que Deus te escolheu. Porque elas vão te colocar no critério delas. Todo mundo tem um estereótipo para dizer, não, uma pessoa de Deus é assim, 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 assim. Deus vai levantar um homem, uma mulher assim, 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 assim. E muitas vezes Deus vem completamente o contrário, para mostrar que a glória é dele. Quando Golias, por exemplo, se levanta ameaçando a nação de Israel, haviam grandes e poderosos soldados no exército de Israel, que fisicamente estavam muito mais aptos para enfrentar Golias do que Davi. Tanto que quando Davi vai para a guerra, quando Davi vai enfrentar Golias, o rei Saul oferece a Davi a armadura de um grande guerreiro, como Saul era. E a armadura de Saul não cabe em Davi. Davi fala, não vai dar para guerrear com isso aqui, tira a armadura, eu vou lutar do meu jeito mesmo. Querido, aquilo não tinha a ver com deixar Davi confortável ou não. Porque o que estava em jogo não era a vida de Davi, era a nação de Israel. Então é alguém, por exemplo, dizer assim, ó Tiago, eu vou fazer uma luta, e se eu ganhar essa luta, a tua dívida vai estar perdoada. Se eu perder a luta, você vai ter que dar os teus bens para a pessoa que está te cobrando. Então eu vou avaliar, peraí, será que é um bom lutador mesmo? Está preparado? Dê um 2 aí, velho, jab direto, só por ver se você... né? Aí o cara fica todo desengonçado, você fala, não, peraí, pô, quem está em jogo aqui é minha casa, meus bens, minha família, sabe? Então Davi, humanamente falando, é a representação prática disso aqui. Ele era um barro que não tinha as características que os homens julgavam ser aptas para vencer uma guerra. Mas amados, quando Deus escolhe alguém, Deus não erra. Então se Ele te escolheu, se Ele colocou você aqui nessa noite para ouvir essa palavra, pode ter certeza que Ele tem algo especial na sua vida. Agora, entre Deus escolher e Deus preparar alguém, tem um lapso de tempo aí. Existem muitos escolhidos que não aceitam o período de preparo e acabam morrendo, por assim dizer, entenda morrendo poeticamente, tá? Acabam, assim, não completando a obra, porque não entraram no processo de preparo de Deus. O oleiro, ele escolhe o barro, e depois que ele escolhe o barro, ele começa a peneirar o barro. E a peneiração do barro, não sei nem se essa palavra existe, peneiração, mas né, isso inventou agora, que a peneiração do barro serve para tirar aquelas impurezas mais grosseiras do barro, porque ali no meio do barro vem pedra, vem pedaço de galho, vem folha, vem um monte de coisa, e a peneira vai limpar isso aí. Então toda vez que Deus te escolher, você pensa assim, Tiago, Deus me escolheu, então Deus vai me dar algo. Deus vai te dar muita coisa, mas antes de Deus te dar, Deus vai tirar de você. Você está de braços abertos, Senhor, eu quero receber. Não, você não vai receber nada agora, não. Agora eu estou realmente tirando da sua vida, entende? O agir de Deus se parece muito mais com uma escultura do que com um quadro. Ambos são arte, amém? Mas o quadro, você pega ele puro e começa a adicionar coisas. Você passa uma pincelada aqui, uma pincelada lá, e você vai adicionando coisas ao quadro. Deus faz quadros também. Eu tenho uma pregação só sobre quadros, mas agora não. Que você decide entender que muitas vezes o agir de Deus se parece com uma escultura. Como é que um escultor faz? Vamos imaginar aqui um tronco. Vamos imaginar que essa peça aqui é um tronco de madeira. Quando o escultor vê o tronco de madeira completamente cru, na mente dele, ele já viu a madeira pronta. Ele já viu a escultura pronta. Você está ali olhando, só tem um caule de planta ali, isso aqui. E ele começa a tirar da escultura tudo aquilo que não é a escultura. Quem está entendendo? Ele começa a tirar de você tudo aquilo que não é você. Então toda aquela carga que você adicionou durante toda a sua vida, e você chega no encontro com Deus com essa carga, Deus começa a tirar, e muitas vezes você não entende, mas Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na sua história, Deus está aprimorando você. É interessante que a argila tem algumas características, e nós poderíamos falar de muitas aqui, mas eu quero ressaltar especificamente duas. A primeira é que a argila, uma das características dela é a fragilidade dela.
A argila, por óbvio, ela é frágil. Isso fala sobre como nós somos frágeis. Mas mesmo na nossa fraqueza, Deus faz uma grande obra na nossa vida. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele ouve de Deus algo dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É muito comum que diante de uma grande missão, que diante de um grande objetivo, diante de um grande alvo, você se olhe no espelho e não se enxergue forte o suficiente, não se enxergue capacitado o suficiente, não se enxergue grande o suficiente. E sim, você está correto, porque sozinho você não é capaz. Mas quando o oleiro pega o barro, na fragilidade do barro, as mãos do oleiro faz algo consistente. A segunda característica que eu quero ressaltar no barro é que o barro ele é flexível, a plasticidade. O barro, diferente de uma pedra, você consegue mudar o formato do barro com muita facilidade. Você faz um boneco, daqui a pouco você faz um carro, daqui a pouco você faz uma cruz, daqui a pouco você vai mudando, é fácil mudar o barro. Isso fala sobre como nós precisamos estar abertos ao trabalhar de Deus. Quando Jesus encontra Paulo, o apóstolo Paulo, quando Jesus tem o primeiro encontro com ele, a Bíblia fala que Paulo cai, ele fica cego ali com a luz que é iluminada na frente dele, e Jesus fala assim para Paulo: Paulo, dura coisa é recalcitrar contra o arguilhão. Deixa eu traduzir para você. Paulo, dura coisa é dar murro em ponta de faca. O que Jesus estava dizendo é: Paulo, já tem um tempo que eu estou querendo fazer uma obra na sua vida, e você está aí de cabeça dura resistindo ao meu chamado. Percebe? Quando a Bíblia vai falar de um coração resistente à voz de Deus, a Bíblia fala de um coração de pedra. Então a fragilidade e a flexibilidade do barro ministra muito ao nosso coração. Você tem que estar preparado para ser moldado de acordo com as mãos do oleiro. E muitas vezes esse preparo causa dor em nós. Depois de peneirar o barro, o oleiro tira aquelas sujeiras grosseiras, por assim dizer, e agora ele começa a amassar o barro. Nesse momento, gente, o barro até então ele está seco. Nessa hora o oleiro vai molhar o barro. Ele vai colocar água, o barro vai ficar úmido, e ele vai começar a amassar o barro. Alguns pisam no barro, outros amassam na mão. Mas a ideia é espremer o barro para que todo tipo de ar, todo tipo de oxigênio que existe naquele barro venha sair. Por que isso, Tiago? Porque se ficar algum ar ali dentro, quando o barro for para a fornalha ser forjado, o barro explode. Quem está entendendo aqui? Então, muitas vezes, Deus está amassando a sua vida e você não entende. Tiago, eu estou sendo obediente a Deus, estou servindo a Deus, mas parece que o próprio Deus está me esmagando, o próprio Deus está dificultando, as lutas só aumentam. Fique tranquilo, porque Deus está te preparando para que na hora H, meu irmão, você não venha implodir de vez. E muitas vezes esse amassar é dolorido. Depois de amassar o barro, é interessante que o oleiro, ele entra para a moldagem do barro. Ele amassou o barro, preparou, o barro fica ali, e ele pega o barro e começa a colocar o barro na roda. Quem já viu, quem lembra daquelas máquinas de costurar? Antigas, né? Não sei como é que são as modernas hoje. Aquelas máquinas de costurar antigas que a pessoa ficava com o pé aqui, o pedal, né? E rodando a máquina. O oleiro tem um aparelho parecido com aquele. Então ele vai movendo a roda com a sua pisada aqui no pedal, a roda com o barro em cima vai girando e ele vai moldando ali. E muitas vezes nós olhamos para esse texto, algo interessante. A gente olha para esse texto e fala assim, ó, o vaso se quebra nas mãos de Deus. Mas na verdade o vaso só é vaso quando ele está pronto. Depois que tirou do forno, foi lá para a mercadoria do comércio, ali é vaso. Enquanto isso, ele é barro, ele não é vaso. Ele tem forma de vaso, tem jeito de vaso, tem aparência de vaso, mas ainda não é vaso. Muitas vezes nós nos achamos prontos, e por isso reclamamos do tempo de Deus. Porque nós olhamos para nós e pensamos, eu já sou vaso, eu tenho jeito de vaso, aparência de vaso, postura de vaso, mas você ainda é um barro em tratamento. E muito daquele trabalhar na roda que o oleiro faz, tem a ver, gente, com identificar algumas pedrinhas, que mesmo depois desse processo de purificação, ainda ficam ali no vaso. Aí o oleiro vai lá moldando o vaso, moldando o vaso, moldando o vaso,
Poderia até ter um vídeo aqui, se eu pudesse, se eu lembrasse, eu trazia um vídeo aqui para vocês verem. E é interessante como o oleiro, ele vai moldando o vaso primeiro de dentro para fora. Olha que interessante isso aqui. Eu não vou forçar muito hoje não. Se você quiser ouvir a voz de Deus, ouça. Olha que interessante isso aqui. O oleiro começa a trabalhar o vaso de dentro para fora. Eu tive um amigo de infância, um dos meus colegas mais próximos na época de escola. Você ideia, eu estudei com ele desde a alfabetização até o 3º ano do ensino médio. Todos os anos com ele, sempre foi meu melhor amigo na infância, no colégio. E o pai dele era oleiro. Então ele era filho do oleiro. E quando tinha trabalho com argila na escola, ele vendia para todo mundo, né? E algumas vezes eu fui na casa dele, vi alguns trabalhos que o pai dele fazia. E era interessante que nesse trabalho com argila, eu não tenho talento para isso. Eu tentava fazer a coisa ali meio que na marra. E todo mundo meio que tentava isso, não conseguia. Um ou outro menino assim que tinha mais talento, né, sobressaía. Mas ele, por ser filho do oleiro, por saber como moldar o vaso, ele tinha uma manha, que era um negócio, rapaz, que eu olhava assim, eu de longe, eu olhava assim, não, isso aqui não vai dar certo de jeito nenhum, pô, o que é que o fulano está fazendo? Que loucura é essa aí? Mas o objeto dele, de barro, só ia melhor que o de todo mundo. Por óbvio, ele já trabalhava com aquilo junto com o pai dele e já tinha todo tipo de manha possível que você imaginar para fazer qualquer coisa. E é interessante, irmãos, que muitas vezes o trabalhar de Deus, ele vem de dentro para fora. Então você está aqui, o teu exterior ainda não está transformado, mas algo no teu interior já mudou. E por que é importante esse trabalhar de dentro para fora? Porque na grande maioria das vezes, o trabalhar que vem de fora para dentro acaba sendo uma mera religiosidade. Eu conheço pessoas que querem muito mudar. Elas falam, eu quero mudar, Tiago, eu quero mudar. Aí muda a roupa que veste, muda o tipo de palavra que fala, muda os locais que frequenta, mas o interior não mudou ainda, entendeu? Não é uma mudança sustentável. A vontade é até sincera, mas não é uma mudança sustentável. Aquilo pode ser até um lapso de tempo ali para a pessoa tentar mudar de alguma forma, mas meu irmão, se não acontecer algo aqui dentro, esqueça isso. Esqueça. Eu cresci no interior e longe de mim falar mal do interior, né? A ideia não é essa, mas o contexto que eu cresci em específico, que eu cresci, tá? Você pode ter crescido num contexto diferente. Gabriel cresceu num contexto diferente. Olha o contexto que eu cresci, era um contexto muito religioso. E aí, glória a Deus. E aí tinha muito essa questão de aparência, de imagem, né? E aí eu vim para Salvador, enfim, já depois de muito tempo. Aí um colega meu do interior veio também para a cidade grande. Aí ele falou para mim assim, Tiago, poxa, cara, o evangelho que vocês vivem aí em Salvador parece que é diferente. Como é, cara, isso aí? Eu falei, cara, você está acostumado a alguém estar o tempo todo no seu pé. Eu tenho que ir para a igreja, tenho que orar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, cadê, não sei o quê. E aqui, cara, aqui não tem, entendeu, fiscalização. Ou você é crente ou você não é crente, pô. Tem ninguém com a câmera lá em casa vendo aqui, o que é que o Tiago está fazendo aqui? Não, se eu quiser viver uma vida dupla, ninguém vai me cobrar, irmão. Ninguém vai me cobrar. E pode ser sincero, todo mundo, se quiser, sabe viver uma vida dupla. Entendeu? Então, às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, Tiago, me manda uma mensagem no horário tal para eu poder orar. Ô, irmão, para com isso. Eu mandar mensagem? Você tem que orar, filho de Deus. Se tua vida estivesse num pânico, você acordaria para orar facilmente. Não, Tiago, vamos fazer um tempo aqui, aí você faz um grupo aí para poder chamar a gente para ler a Bíblia. Aí eu fazer isso. Não estou zombando. Mas você precisa entender que se o teu relacionamento com Deus não partir de dentro, meu irmão, esqueça isso. Não vai sustentar. Eu lembro que eu fiz um vídeo há anos atrás, já tem anos que eu quero refazer esse vídeo e não fiz. Mas eu não sei se está no canal do Influência ainda, o título do vídeo era Por que cristãos se desviam do evangelho nas universidades? Tem uma pesquisa que mostra que quase que 80% dos cristãos, durante a caminhada na universidade, eles ou se desviam de vez do evangelho, larga de vez o evangelho, igreja, a Bíblia, larga tudo, ou no mínimo ele tem uma crise de fé muito grande. Não sei aqui quem passou por isso na universidade também. E é muito interessante, comecei a estudar isso, o porquê disso. E é claro, eu não tenho todas as respostas, mas comecei a observar que muitos dos jovens que crescem numa igreja, eles crescem numa igreja porque o pai está ali, a mãe está ali, ele cresceu com amigos dali, então ele está acostumado com aquilo. E quando você está acostumado a todo mundo se vestir de um jeito, falar de um jeito, acreditar numa coisa específica, você vai ali junto com a maré. Por mais que você fraqueje, mas as pessoas te empurram.
Mas aí quando você sai daquele ambiente e vai para uma faculdade, onde você fica muito mais horas com outras pessoas que têm outro pensamento, que têm outra mentalidade, que têm outro estilo de vida, que têm outras ofertas, que não vão falar nada de você se você fizer a maior loucura do mundo, aí começa a brotar do coração aquelas vontades que sempre estiveram ali, só não encontraram uma janela para poder sair. Então, são pessoas que têm o fogo ao redor delas. O fogo está ao redor. A Mariana cantando aqui, tal, o pessoal louvou. Todo mundo abençoado, aqui, orando, emocionando, glória a Deus. Ela vem no culto, o fogo está aqui, ela é abençoada, isso firma ela. Vai para o GC, está firme. Mas, quando você é sustentado apenas pelo fogo que está ao seu redor, na hora que o fogo apaga, irmão, você não consegue sustentar uma espiritualidade. Quem está entendendo? Então, Tiago, qual é a saída para isso? A saída, meu irmão, minha irmã, não é ter um fogo ao seu redor, é ter o fogo dentro de você. Porque se você tiver com fogo dentro de você, você vai na padaria, você serve a Deus, você vai na universidade, você serve a Deus, você vai no céu, você serve a Deus, você vai no inferno, você serve a Deus, você vai no estádio, você serve a Deus, você está em casa, você serve a Deus, porque aquele relacionamento está firmado com algo que está dentro. Então o oleiro começa a trabalhar dentro de você. Então quando você começa um relacionamento com Deus, não se preocupa muito em mudar a sua roupa, em mudar seu jeito de falar, em falar um evangeliquez, não. Se preocupa com aquilo que é a voz de Deus no seu coração. Porque o próprio Espírito Santo vai começar a direcionar você para algumas coisas específicas. Você não vai sentir mais tanto prazer em viver uma vida de pecado. Imagina comigo aqui, queridos. Imagina que um porco esteja aqui na frente. Porco animal mesmo. Estou falando de torcedor do Palmeiras, não, viu, Vini? Porco animal, um porcão. Um porco está aqui, ó. Aí você bota o porco aqui na lama. O porco adora lama. O porco se sente bem na lama. Eu não sei quem já criou porco, mas o porco, se você der banho nele, você limpa ele todo. A primeira coisa que ele faz depois do banho é se jogar na lama. Tanto que ele é criado no chiqueiro. Ele se sente bem com aquilo, faz bem para a pele dele, se sente até protegido com aquela sujeira. Agora vamos nessa suposição, vamos pensar que o porco está aqui, está no chiqueiro. De repente esse porco é transformado em ovelha. Quem está entendendo? A ovelha do bom pastor Jesus. Essa ovelha agora, ela não sente mais prazer na lama. Porque a lama vai grudar na lã. Quem gosta de ficar peguento aqui, irmãos? Você está num calorzão, aí você fica peguento, a camisa começa a grudar, você fica da agonia, você precisa tomar banho de algum jeito aqui, porque não estou nem me sentindo bem. Imagine uma ovelha com a lã toda grudada de lama. Ela se sente bem? Não. Ela vai se sentir pesada cada vez mais. Então, quando Deus transforma a tua natureza, o próprio Espírito Santo vai fazer com que você não se sinta mais bem em alguns lugares, fazendo algumas coisas. Você fazia a maior loucura do mundo e se sentia bem. Hoje em dia você chega perto daquilo e já se sente mal, porque tem alguém morando dentro de você te causando uma transformação. Quando uma mulher fica grávida, ela precisa mudar as suas roupas, para não machucar o bebê na barriga. Tem até uma... Quem trabalha? Tem alguém que trabalha com moda aí? Quem trabalha com moda aí? Alguém? Ninguém trabalha com moda? Pô, cadê a Mise? Vamos vender aí para esse pessoal, velho. Né? Tem um nicho da moda que é só para grávida. Se chama roupa de grávida. Olha que criativo. Você botar no Instagram, vai ter lá, roupa de grávida. Aí tem toda uma roupa específica, porque, por óbvio, né, precisa explicar muito, a mulher muda o corpo quando ela está grávida. Então, por exemplo, a minha irmã tem uma filha. Eu não tenho filhos, mas minha irmã tem uma filha, acompanha a gravidez dela. E minha irmã falava que era interessante que na gravidez dela, a gente tem que tomar muito cuidado para subir e descer degrau, porque de algum modo o joelho fica mais flexível. Então a mulher, se ela não tomar cuidado, ela vai descer um degrau simples ali, ela tropeça e já, né? Tem alimentos que a grávida não pode comer, senão ela vai perder o bebê. Então ela tem que fazer toda aquela transformação para ter o filho. Não é esperar o filho nascer para mudar de vida. Ela tem que mudar, senão ela vai matar o filho dela. Então, meu irmão, se até um bebê transforma a vida de uma grávida, quanto mais o Espírito Santo que mora dentro de você. Então o oleiro começa a mexer no barro e a transformar o barro de dentro para fora. Por que você fala isso, Tiago? Porque nós
precisamos medir a transformação que está acontecendo aqui dentro. Todos nós somos especialistas em carregar uma capa. Ah, Tiago, eu não sei fingir direito. Quando eu estou chateado, eu mostro mesmo. Nem mostra nada. Se teu emprego estiver em jogo, você faz a cara de santo na hora. Dá sorriso para o chefe, quer cafezinho, chefe? Todo mundo sabe fingir, gente. Não vem com essa, não. Mas você não vive um cristianismo para mim. Você não vive um cristianismo para quem está do seu lado olhando. Você vive um relacionamento para alguém que tudo vê e tudo sabe. Quem está entendendo? Então priorize uma transformação no seu interior. E o exterior é a consequência. E aí quando o oleiro vai fazendo, vai moldando o vaso, vai mexendo o vaso ali por dentro, muitas vezes ele tem que quebrar aquele projeto e refazer. Porque ele acha uma pedrinha, porque ele acha uma sujeira, ou porque de algum modo o vaso não ficou da forma que ele fez, que ele quis, perdão. Isso ministra algo muito forte nas nossas vidas, que muitas vezes Deus vai nos desfazer, Deus vai nos quebrar. Mas Tiago, por que Deus vai nos quebrar? Uma punição? Deus quer me matar, Deus quer me mandar para o inferno? Não, meu irmão. O oleiro, quando ele desfaz o vaso, é para refazer melhor ainda. Às vezes ele faz esse processo todo, passou ali a tarde inteira moldando o vaso, fazendo todo esse processo, ele olha e fala, não gostei não, vou desfazer e vou fazer um melhor ainda. Sempre que Deus quer tirar algo da sua vida, é porque Ele quer te dar algo melhor. Sempre que Deus quer mudar algo na sua vida, Ele quer mudar para melhor. Sempre que Deus quer transformar a tua existência, é porque Ele tem uma versão melhor para você. Depois que o oleiro faz o vaso, ele deixa um tempo na sombra, aquele material descansando, e aí então ele leva para a fornalha. Quando ele leva para a fornalha, essa fornalha poxa, você não pode nem chegar perto, sabe? Muito quente, algo muito, muito quente. E alguns materiais de barro precisam ficar ali por até 24 horas, numa temperatura estupidamente alta. Agora atenção, isso aqui eu aprendi primeiro com o meu colega. Lembra meu colega, filho de oleiro? Aprendi primeiro com ele, depois estudando as coisas, eu percebi que era verdade. O meu colega falou, cara, ele não falou diretamente, ele me falou uma vez, e quando eu li eu percebi que ele já tinha falado. Ele tinha falado que quando o oleiro leva o vaso para o forno, ele falava assim, só meu pai sabe a hora de tirar o vaso do forno. Não adianta, eu faço todo o processo, mas o forno é com meu pai. Por quê? Porque só meu pai sabe a temperatura certa e a hora certa de tirar o vaso do forno. Porque se tirar o vaso um pouquinho antes, acabou. E se tirar o vaso um pouquinho depois, estragou também. Eu quero te dizer que Deus conhece o tempo certo da sua vida melhor do que você mesmo. Quantas vezes nós passamos por uma fornalha e já estamos ali dizendo, Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Parece que é um castigo, mas meu irmão, minha irmã, não é um castigo. É Deus te preparando para você se tornar a sua melhor versão. Parece pregação de coach, né? Arrasta para cima aí minha mentoria. Mas entenda isso, meu irmão. Eu não vou deixar de usar essa expressão porque outras pessoas usam. De fato, Deus tem uma melhor versão para você. Sabe Jeremias, que recebeu essa palavra de Deus? O livro de Jeremias começa mostrando o chamado dele. E no chamado de Jeremias, Deus fala assim, ó, ainda antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Então antes dos teus pais terem relação sexual, Deus já havia planejado você. Você não escolhe a tua cor, e isso afeta muito na relação social. Você não escolhe a família que você nasce, isso afeta muito na relação social. Você não escolhe o tempo em que você nasce, isso afeta muito. Está vendo o Brasil aí agora, o caos, o bicho está pegando. E talvez você pense, né? Que tempo eu fui nascer, né? Podia nascer 30 anos atrás. O Brasil ganhava toda a Copa do Mundo. Pois a seleção era o melhor. 30 anos atrás, 50 anos atrás, 1500. O tempo em que você nasceu afeta tudo na sua vida. E quem foi que escolheu? Deus. Aí você se pergunta, Tiago, por que Deus me colocou num momento tão terrível da história? Vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, para a gente encerrar aqui, ministério de louvor, se quiser, já pode vir. Vou dizer uma coisa, quando alguém vai numa joalheria comprar um diamante, isso aqui eu li, então eu nunca comprei um diamante na minha vida.
Quem tem esse dinheiro aí sobrando aí, gente, faz o Pix aí, né? Mas é interessante que quando alguém vai na joalheria comprar um diamante, o joalheiro pega um pano preto e coloca assim em cima do balcão. Aí em cima do pano preto ele coloca a joia. Aquilo é de propósito, porque o pano preto ajuda a reluzir mais o brilho da joia, contrasta. Quem trabalha com fotografia aqui, Renatinha, sabe muito bem a questão do poder do contraste, do fundo. Então aquilo faz a joia brilhar mais. Então quando você olha para o que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, muitas vezes nós associamos apenas com tragédia. Você pensa, justo na minha hora, no meu tempo, na minha vida, está acontecendo todo esse caos no mundo. Mas, primeiro, a história foi escrita por Deus. E o final da história não acaba em tragédia. Na verdade, todo esse caos é um pano de fundo para o reluzir da glória de Deus. E se Deus te permitiu você nascer nesse tempo, ouça essa palavra profética. Se Deus te permitiu nascer nesse tempo, se Deus te permitiu nascer na família em que você nasceu, se Deus te permitiu nascer com a cor que você nasceu, se Deus te permitiu nascer com um contexto social em que você nasceu, se Deus te permitiu nascer com o idioma com o qual você nasceu, é porque Ele quer você participando exatamente dessa história que Ele planejou. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi. E então o oleiro tira o vaso da fornalha, e o vaso está pronto, preparado para receber algo muito precioso dentro dele. Essa história toda aqui é um vaso de barro, né? Você pensa, né? Um vaso de barro não é muito caro, mas muitas vezes, querido, a Bíblia até fala isso, que Deus nos faz como vasos de barro, para que o tesouro que Ele coloca em nós, é que realmente venha reluzir. Deus faz algo tão lindo na sua vida, e você permanece frágil, você permanece fraco, você permanece limitado, mas tudo isso é para que as pessoas percebam, não aquilo que você é, mas aquilo que Deus faz através do que você é. As pessoas olham para a sua limitação, olham para a sua dificuldade, olham para o seu desafio, e quando elas veem algo muito fora da curva, que é a mão de Deus, elas conseguem enxergar ali as digitais de Deus na sua história. Quantas pessoas eu olho e vejo e falo assim, poxa, pela força dele, pela força dela, não era para estar aqui. Não, ele não está sozinho, não é capaz, não é possível, uma pessoa não é capaz de fazer isso sozinho. Então, essa estranheza, essa diferença, me leva a identificar o que está por trás daquilo. Eu profetizo que as pessoas ao seu redor vão ver a mão de Deus sobre a sua vida. Se coloque de pé nesse lugar, meu irmão, minha irmã. Há algo de Deus preparado para você nesse tempo tão desafiador. Nesse tempo onde todo mundo parece ter uma opinião sobre tudo, onde parece que, parece não, na verdade, as doenças emocionais, por assim dizer, estão explodindo como nunca. Um tempo onde mais gente morre por problemas relacionados à obesidade do que de fome. Esse é o mundo que nós vivemos. Nunca houve um tempo como esse. Mas eu conheço um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esse Deus, Ele quer te fazer participante de toda essa história. Mas para que você não venha explodir, não venha estragar, esse Deus, Ele quer te preparar. E esse preparo muitas vezes envolve uma peneira, envolve um amassar, envolve um desfazer, envolve uma fornalha ardente. Mas a melhor coisa que acontece com o barro é estar nas mãos do oleiro. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida
Deus vai fazer algo precioso na sua vida. Quem sabe você vai entrar a partir de hoje numa estação de preparo muito dura, muito difícil. E Deus já está te dando uma palavra para essa estação. Suporte as pressões da vida, porque Deus tem um grande projeto naquilo que Ele está fazendo com você. Te dar um carro, uma casa. Esse ano você vai casar, você vai ter 5 filhos só esse ano. É muito bom fazer isso, mas existem tempos onde realmente nós precisamos assentar aos pés de Jesus e ouvir uma instrução muito séria para o tempo que nós estamos vivendo. A alegria, ela é uma arma muito importante, mas é um tempo também de seriedade que nós estamos vivendo. Um tempo onde nós seremos provados como o ouro é provado no fogo. E há um texto que fala sobre isso. 1 Pedro capítulo 1 fala isso. Que Deus, Ele costuma provar a nossa fé assim como o ouro é provado no fogo. E da mesma forma que o barro, o ouro até mais ainda, ele é purificado quando entra no fogo. Portanto, as provas, elas não virão para te destruir, para acabar com você, para frustrar a sua história. Não, fica tranquilo. A não ser que você não acredite que Deus está no controle de tudo. Que história é essa de acreditar que o oleiro conduz a história só nos dias bons? Os dias maus também. E eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu recebo isso aqui também porque é muito precioso. Nós seremos trabalhados por Deus, mesmo que venha a doer, mesmo que venha a ser sofrido, mesmo que nos leve a processos que a nós pareça demorado. Por favor, não interrompa os processos de Deus na sua vida, porque Ele sabe o tempo certo, Ele sabe a forma certa e Ele sabe a coisa certa que tem para você. Amém? Feche seus olhos. Santo Deus,